Reflexão do dia, Números 22. Chegamos ao capítulo 22 desse livro que, como você sabe, inclui algumas narrativas de episódios muito interessantes da caminhada do povo hebreu pelo deserto. Aqui nós temos aquele episódio que você certamente já conhece, pelo menos de ouvir falar, sobre Balaão. Na verdade, Balaque tenta contratar Balaão para profetizar contra o povo de Israel. E é uma história interessante por vários detalhes. Deixe-me mencionar apenas alguns deles muito rapidamente. Quando Balaque convida Balaão, ele faz uma primeira proposta, ele, que recebe os mensageiros, vai consultar a Deus e Deus diz que ele não atenda àquela proposta. É então que Balaque resolve, insatisfeito, fazer uma proposta melhor, envia gente mais importante, de mais peso, para apresentar uma proposta ainda mais tentadora. E, curiosamente, Balaão volta a consultar a Deus, como se Deus pudesse mudar de ideia. E é curioso como Deus percebe em sua sabedoria que Balaão quer forçar um pouquinho a barra e diz, então vá. E Balaão vai. Mas nesse processo é quando acontece aquele outro episódio bastante conhecido, quando a mula de Balaão, a jumenta de Balaão, fala. E ela percebe o que Balaão fora incapaz de perceber, a presença do anjo do Senhor a impedir o seu caminho. A história prossegue para um outro momento, quando Balaão é convidado a profetizar contra o povo. Mas aí ele recebe a mensagem de Deus e acaba por abençoar o povo. E nessa história bastante curiosa, várias lições. Uma delas a respeito da necessidade que temos de seguir a vontade de Deus. E isso significa muitas vezes abrir mão do que parece interessante para nós. Significa a disposição para renunciar. Por outro lado, aprendemos que algumas vezes Deus permite que nós sigamos nossos próprios projetos quando nos apegamos a eles e insistimos neles. Quando não entendemos que é muito mais viável abraçar o projeto que Deus tem para nós e nos apegamos às nossas próprias vontades, Deus não nos impede de errar. Mas então aprendemos sobre a dificuldade que temos de ouvir a voz de Deus quando não estamos em sintonia com Ele. A dificuldade que temos para perceber o seu agir e o seu falar quando estamos distantes dos seus projetos e dos seus caminhos, ao ponto de, na curiosa história, a jumenta de Balaão ter percebido que ele não conseguiu perceber. Mas ainda o mais importante é notar que, quando Deus deseja conduzir a nossa vida, e nós entendemos que o nosso projeto é fazer a sua vontade e transmitir a sua voz, ainda que nós erremos ao longo do processo, nós podemos buscar ao Senhor e nos sujeitar à sua vontade, ouvir a sua voz, e Ele vai nos usar, Ele vai nos capacitar, Ele estará conosco. E por incrível que pareça, ao final dessa narrativa tão estranha, Balaão acaba sendo usado por Deus para trazer profecia de bênção sobre seu povo. Obediência a Deus a despeito dos nossos próprios desejos. Sintonia com Deus a ponto de ouvir a sua voz e disposição para ser instrumento nas mãos do Senhor são preciosas lições que aprendemos a partir desse texto da Palavra de Deus. Que a partir dessas lições estejamos prontos a experimentar o que efetivamente Deus tem para nós, que será sempre, sempre o melhor. Amém.